Bem, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. E vamos dar continuidade agora à nossa disciplina, certo? A gente viu algumas aulas passadas, tá bom? E o que a gente vai fazer? Eu até mandei algumas atividades, vocês vão mandar elas de novo para a gente fazer, mas o que a gente vai fazer? A gente vai rever o nosso conteúdo, tá certo? Para depois começar a fazer as atividades. Nessa primeira etapa são 2 atividades curtas, tá certo? E na segunda é um pouquinho maior que envolve cálculo, que eu vou ensinar vocês a calcular, tá bom? Em relação ao seminário, acho que fica um pouco complicado a gente fazer um seminário dessa forma remota, então vou abolir os seminários, não vai ter mais seminários. Eu vou substituir e vou colocar para a gente ver alguns vídeos de algumas doenças, que era o que vocês iriam falar no seminário, tá bom? Então, vamos rever aqui o começo da disciplina. Vamos aqui, ó. Bem, pessoal, nossa disciplina é saúde e meio ambiente, tá certo? Meu nome é Clerton, professor Clerton, certo? E a gente vai... Deixa eu só colocar no PowerPoint, fica melhor. Compartilhar pelo PowerPoint. Só um minuto. Ver compartilhamento, deixa eu abrir outro. No PowerPoint a gente pode rabiscar o que a gente não pode. Então, por isso que o PowerPoint é melhor. Pronto, vamos lá. Pressa um pouquinho. Bem, pessoal, como falei para vocês, meu nome é Cleito, né? E a disciplina Saúde e Meio Ambiente. Algumas pessoas já começaram a disciplina, por isso a gente vai ver a revisão. Outras estão começando agora, mas não se preocupem, é que vocês não vão perder por isso, não. Vai ser dado todo o conteúdo e a gente vai rever tudo, tá bom? Então, vamos lá, aqui. Bem, a gente vai falar sobre as grandes mortalidades do mundo, certo? E a relação causa-efeito. Primeiro que a gente vai falar, pessoal, é um pouco sobre a peste negra, tá certo? Peste negra lá, da pulga do rato, né? A peste negra, a gente vai ver um filme falando sobre a peste negra, tá bom? Ela envolveu a morte de 175 milhões de pessoas no mundo durante o período de 1333 e 1351, tá bom? A primeira Guerra Mundial, não foi devido a infecção, né? Mas foi uma causa humana, né? Ocorreu também a morte de grandes pessoas. Então, a Primeira Guerra Mundial ocorreu a morte de 9 milhões de militares e 10 milhões de civis, tá certo? Durante o período de 1914 e 1918. O ser humano não contente com a Primeira Guerra Mundial acaba decretando a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939 e 1945. A gente lembra lá, né? Através de Hitler e Mussolini, né? Beleza? Na Segunda Guerra Mundial, a gente houve 25 milhões de militares mortos e 58 milhões de civis. A cólera, essa doença aqui, geralmente transmitida pela água, a gente teve uma fatalidade de 3 a 5 milhões de pessoas em todo o mundo, certo? 1817, 1824, a gente teve um surto no Brasil, mais ou menos final de 80, começo de 90, mas graças a Deus foi controlado. A gente teve o tsunami, certo? Uma causa natural, né? O tsunami em 2004 ocorreu 220 mil óbitos, tá certo? Ocorreu na Indonésia e países próximos à Indonésia. E a gente tem a tuberculose. Bem, a tuberculose, a gente lembra que já matou 1 bilhão de pessoas, 1850 e 1950, certo? Bem, pessoal, vacina da tuberculose, hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia a gente tem uma alimentação melhor, a gente é mais forte, a gente, digamos, tem imunidade mais forte. Então, se a gente tiver exposição a um bacilo da tuberculose, geralmente nosso organismo reage, ele acaba calcinando, certo? O que seria calcinar? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Seria mais ou menos isso, ó.
aqui o bacilo. É como se o nosso organismo pudesse fazer o quê? Ó? Uma cápsula, certo? E ele acaba calcinando. Por exemplo, no meu pulmão, tive exposição lá ainda quando estudante de farmácia, lá no César Cálcio. Então, eu tenho esse bacilozinho no pulmão calcinado, tá certo? Tive exposição, mas devido a gente ter uma certa resistência, a gente consegue calcinar. Pessoas com imunidade baixa, seja por alguma doença ou algo do tipo, ou alimentação ou algo do tipo, tendem o quê? Eles tendem a não ter suas defesas fortes, então pode acabar desenvolvendo tuberculose, se exposto à tuberculose, tá legal? Tranquilo? E a gente tem outra forma de tuberculose ainda, que seria a tuberculose multiresistente. Ela geralmente pode ser pega em hospitais também, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem outras doenças, né? A gente lembra da varíola, a varíola é um vírus, né? E ela caracteriza, né, por apresentar aquelas manchas altas, né, aquelas bolhas altas, tá certo? E ela já matou 300 milhões de mortos, tá certo? Durante o período de 1896 e 1980. Na década de 70, mais ou menos, a ditadura militar teve um pouco de varíola, só que graças a Deus foi erradicado com a vacinação. A gripe espanhola, tá certo? É um tipo de vírus parecido com o coronavírus, e ela já matou 20 milhões de pessoas aqui no começo do século passado, tá bom? Há quase exatamente 100 anos atrás. Morreu muita gente na Europa, Estados Unidos e Brasil, né? E naquele período ela veio transportada pelos navios, né? Hoje o coronavírus chegou mais rápido porque veio de avião, né? E acabou disseminando em pouco tempo. A gente tem o tifo, certo? O tifo morreu 3 milhões de pessoas na Europa, na Rússia. A febre amarela, 30 mil mortes na Etiópia, um caso, né? 1960 e 1963. O sarampo. O sarampo estava erradicado no Brasil, sabe? Que teve diversas campanhas de vacinação, onde o sarampo ele acabou sendo erradicado. Só que ocorreu um problema. A gente tem um vírus muito problemático, que é o vírus da desinformação. O vírus da desinformação, né, digamos, a desinformação geral, acabou levando o quê? A pessoas a não se vacinarem. Pessoas disseram que vacina é ruim e elas não queriam se vacinar de forma alguma, sabe? E com isso, o que aconteceu? Aconteceu que surgiu doenças que estavam erradicadas e acabaram voltando, como o sarampo. Em São Paulo, por exemplo, teve um surto de sarampo há uns 2 anos atrás, mais ou menos, porque exatamente devido a essa cultura da desinformação das pessoas, tá bom? Eu tive até uma aluna nesse semestre passado ou foi atrasado, que ela teve quando mais nova, mas ela se curou, graças a Deus ela se curou do sarampo, tá bom? E o que é que o pessoal alega? O pessoal alega dizendo que o sarampo dá autismo, dá um bocado de coisa, o pessoal acaba não se vacinando. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vacinando do autismo. O que acontece é porque a maioria das vacinas que a gente toma é por volta de mais ou menos final dos 2 anos a 3 anos, tá certo? E as características do autismo também, elas são perceptíveis nesse período. Então, o pessoal acaba associando uma coisa à outra, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Pelo contrário, vacinar é muito bom e há necessidade de a gente vacinar para a gente conseguir acabar com essa doença, beleza? A gente tem a malária. A malária a gente tem muito no norte, certo? A gente já teve 3 milhões de mortes desde 1980, certo? E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela considera a malária como a segunda pior doença tropical e parasitária da atualidade, beleza? A malária, o parasita da malária fica dentro da hemácia, né? E ele tende a formar o ciclo onde ele se reproduz. E quando ele se reproduz, ele acaba quebrando a hemácia, tá certo? Ele quebra a hemácia, ele provoca uma febre. Geralmente isso acontece lá na Amazônia, mais ou menos entre os 5 e 6 da tarde. As pessoas que têm malária, ela ocorre esse ciclo do parasita dentro da célula, tá certo? Dentro da hemácia, que ele acaba quebrando a hemácia. Quando ele acaba quebrando a hemácia, a pessoa ela tende a ter uma febre. Então, geralmente as pessoas que sofrem de malária têm uma febre entre 5 e 6 horas. Então, elas tendem até, já sabendo dessa febre, a utilizar um cobertor ou algo do tipo para poder tentar aquecê-las durante esse período a qual ela tem a febre. A gente tem a AIDS, tá certo? E a gente tem a sífilis, tá certo? Que antigamente a gente chamava de DST, que era doença sexualmente transmissível. A minha esposa que trabalha nessa área, ela me explicou que hoje em dia não trabalha mais, não chama-se mais DST, e sim infecção
transmissível, certo? Beleza? Então, a gente acaba mudando o termo. Essa infecção sexualmente transmissível. ISS, beleza? E a AIDS, pessoal, a gente tem aqui, já teve 22 milhões de mortes desde 1941. Foi a pior infecção da atualidade. Bem, na década de 80, muita gente acabou contraindo a AIDS e acabou falecendo. Ao longo dos anos, foram desenvolvidos coquetéis, tá certo? Que esses coquetéis acabaram prolongando a vida das pessoas. Hoje em dia, a pessoa pode ter AIDS tomando coquetel, né? Pode prolongar a vida por diversos anos. Mas aconteceu um problema muito grande, que foi a propaganda. Na década de 80 e 90, devido ao surto de AIDS, houve-se uma propaganda bastante grande em relação a AIDS, ao uso de preservativo, tá bom? O que, infelizmente, não acontece mais. Não se tem mais propaganda em relação à infecção sexualmente transmissível. Então, como se tem propaganda, ocorreu que a grande proliferação dessa doença entre principalmente os mais jovens, certo? Não existe vários casos de AIDS entre os mais novos. O pessoal, até em Paracuru mesmo, o pessoal comenta que tem muitos casos, né, entre os mais jovens, certo? Devido ao não uso do preservativo. Em relação à publicidade, o governo ele só vai lembrar da AIDS 2 semanas antes do carnaval. 2 semanas antes do carnaval começa a lançar propaganda, entrega camisinha e algo do tipo, mas depois ele esquece total, beleza? Uma outra infecção sexualmente transmitida que a gente tem é a sífilis. A sífilis, ela já teve 6 milhões de casos anualmente no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é essa, tá legal? Tranquilo? É uma outra ISS, tá certo? E assim como a gonorreia. Com o uso de preservativo, cada ano vem diminuindo, então acontece que vem aumentando essas infecções sexualmente transmissíveis a cada ano, principalmente pelos mais jovens devido à desinformação, ok? Nossos objetivos em relação à nossa disciplina seria o quê? Seria compreender o histórico social do processo saúde e doença, perceber as relações entre o meio ambiente e as doenças, certo? Como é que o meio ambiente ele vai influenciar na doença, tá certo? Distinguir as fases do processo de controle das epidemias, sobretudo associadas às zonas tropicais, compreender o processo histórico, distintos programas de saúde no Brasil e suas nuances, e associar estratégias de gestão, prevenção e manutenção de saúde para a parcela da população distante de centros urbanos e ou em estão susceptíveis a doenças específicas, tá bom? Beleza? Bem, pessoal, eu gostava de fazer um seminário com vocês para a gente conversar sobre algumas doenças, mas eu acho que fica um pouco inviável a gente fazer esse seminário trabalhando remotamente. Então, vou tentar procurar vídeos falando sobre essas doenças, ou eu mesmo explicando sobre essas doenças para vocês, tá certo? E a gente vai trabalhar no seguinte formato. Na primeira etapa, a gente vai fazer uma lista que vocês vão fazer, eu vou fazer junto com vocês, tá certo? Ou então deixa vocês fazerem o corrijo com vocês. E a segunda vai ser a nossa lista, esse trabalho que vai valer a prova, tá certo? Esse trabalho que vai valer a prova. Na segunda etapa, a gente vai ser um trabalho um pouco maior. Esse trabalho de epidemiologia envolve cálculos, tá certo? Eu vou fazer os primeiros e vocês continuam e me devolvem. Então, isso vai ser a nota de vocês. Na primeira etapa, uma nota, na segunda, uma outra nota, tá certo? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fechar aqui e vamos falar aqui um pouco da nossa revisão. Começar a rever um pouco do que a gente já viu. Só um minuto. Aula 2. Deixa eu pegar a aula 2 em PDF. Em PDF não, Só um minuto, João. A aula 2 em PowerPoint, ela é mais interessante, porque no PowerPoint eu consigo mexer nela, arriscar. Quando eu pego quando eu pego no PDF, eu não consigo mexer com ela. Então vamos lá agora, dá certo. Pronto.
Vamos lá? Vamos lá, vamos rever. Outra coisa, pessoal, vão ser vídeos mais ou menos 30 minutos, 2 vídeos de 30 minutos por aula, tá bom? Para não ficar tão cansativo. Tem a saúde, meio ambiente e a nossa Constituição, certo? De 1988. A lei que regulamenta o SUS, né? A gente vai trabalhar um pouco com ela. Eu vou colocar um vídeo também para vocês verem um pouco sobre o SUS, tá bom? Beleza? Então vamos lá aqui, ó. Aqui a gente vê essa charge quem dava essa cadeira é o professor Rodrigo, né? E nessa charge ele fala um pouco, né? Um pouco sobre a Constituição e a cidadania, certo? A Constituição e a cidadania são direitos e responsabilidades. Que você tem nessa charge, né? Que todo brasileiro ele tem direito à moradia. Aí um conversando com o outro, você vê essa família, né? Numa situação um pouco precária, né? Aí a outra vai e fala, né? Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Essa charge aqui do Jornal Estado de São Paulo, né? Que infelizmente, segundo a Constituição, era para todos terem, mas infelizmente não tem. Aqui, pessoal, foi a Carta das Mulheres, certo? Foi através de movimentos sociais que o SUS foi feito. Tem aqui as cartas das mulheres, certo? Mais de 80% das reivindicações das mulheres foram incorporadas à Constituição de 1988, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo de carta. Beleza? Bem, afinal, a cidadania, o que seria a cidadania? Bem, a cidadania, pessoal, a cidadania seria o quê? O direito a se ter direitos, tá certo? Beleza? Os direitos cidadãos são três. Quais são? Direitos civis, tá certo? Os direitos civis a gente destaca o direito à privacidade, o direito a protesto pacífico, tá certo? Lembrando, o protesto pacífico, ele se enquadra para quê? A civis, ele não se enquadra a militares. Por que eu falo isso? Quando a gente começou a nossa cadeira, antes de começar a pandemia, eu comentei sobre isso aqui, e eu alertei até um pouco antes que ia se ter uma greve dos policiais, pela conjuntura do Estado, né, que estava ocorrendo, e realmente ocorreu. Bem, a legislação fala que o militar ele não pode fazer greve, tá certo? Nem associações de pessoas armadas podem ter greve, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Em relação a direitos políticos, tá bom? Direito político são o quê? São relacionados à vida pública, tá certo? Direito de votar, entre outros. A gente tem os direitos sociais, tá bom? Direitos sociais seria o quê? O exercício ao usufruir dos direitos fundamentais em condições de igualdade, onde todos eram para ter os mesmos direitos sociais, né? E a saúde é um dos direitos sociais previstos na Constituição de 1988. O artigo 6. O artigo 6 da nossa Constituição, ele fala dos nossos direitos sociais. E os nossos direitos sociais, pessoal, são quais? Direito à educação. A gente sabe que a gente deve ter uma educação gratuita, de qualidade, né? Proporcionada, a gente lembra que é a educação primária, né? Tanto a educação primária como a relação infantil e ao fundamental 1 e 2, responsável pela município, tá certo? O ensino médio, responsável pelo Estado, e a superior, geralmente, é pelo federal, tá bom? A gente vê casos onde o federal, o estadual, ele também atua no nível superior, que é o caso da UES, tá certo? E que também o nível federal, ele atua no nível do ensino médio, que é no caso dos cursos técnicos integrados, tá bom? Então vamos lá. A gente também tem o direito à saúde, à alimentação, né? Infelizmente sabe que esses direitos não são respeitados, ao trabalho, à moradia, o transporte, ao lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados na forma da nossa Constituição, certo? Infelizmente, a gente sabe que boa parte desses direitos não são respeitados, dentre eles, vários problemas, mas nós temos uma educação, a educação que se tem, pode não ser a melhor, mas se tem, e a saúde, ela pode também não ser a melhor, mas a gente tem. Quem precisar de saúde,
você pode ir ao SUS que você vai encontrar, tá bom? Isso qualquer cidadão, independente de cor, independente de classe social, de tudo, tá certo? O meio ambiente equilibrado também está envolvendo a Constituição, certo? Também é o direito de todos e está ligado à proteção da vida e da saúde de todos os brasileiros. A gente sabe que a gente tem que preservar o meio ambiente. Se a gente não preservar o meio ambiente, o que acontece? Acontece que algumas doenças podem voltar para a gente. Por exemplo, a febre amarela. Um tempo atrás, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, algumas florestas foram devastadas lá. Existiam alguns macacos. Os macacos, eles foram para onde? Eles foram para a cidade. E ocorreu que a contaminação da febre amarela, transmitida pelos macacos aos seres humanos, tá certo? Se a gente tivesse mantido um equilíbrio em relação ao meio ambiente, isso não iria ocorrer. A gente ainda fala do artigo 225, ou seja, 225 da nossa Constituição, certo? Que esse artigo ele fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, certo? O bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, a todos dentro do social, o dever de defendê-lo, preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Beleza? E para aquilo que está previsto na Constituição realmente acontecer, é preciso criar leis regulamentadoras que organizem as políticas públicas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Se a gente observar, a Constituição é de 1988, mas o SUS ele foi criado em quando? 1990. Então, foi previsto na Constituição que seria um sistema de saúde igualitário, tá certo? Mas ele só foi realmente decretado em 1990, tá certo? Fez-se a lei e depois eu. Outra coisa é que os gastos com o SUS também na legislação não estavam discriminados. Depois foi feito onde se viria esses gastos, tá bom? Então vamos lá. Para aquilo que está previsto na Constituição realmente acontecer, é preciso criação de leis regulamentadoras que organizem as políticas públicas. O SUS, que já estava previsto no artigo 198 da Constituição de 1988, como principal instrumento de políticas públicas de saúde, foi regulamentado por lei apenas em 1990, criando os maiores e mais elogiados sistemas públicos de saúde do mundo. Tá bom? O Sistema Único de Saúde, pessoal, o nosso SUS, ele é um projeto de cidadania, que envolve o quê? A ideia construtiva coletivamente por muitos movimentos sociais, tá certo? Quando foi feito por muitos movimentos sociais, consultado por eles também. Envolve o quê? Um conceito de saúde baseado nas condições sociais de vida. O sistema de acesso ele tem que ser público, gratuito, universal, ou seja, todos podem usar, e com atenção integral, tá certo? Política de saúde coletiva, em substituição ao conceito tradicional de saúde pública, tá bom? Certo? E aqui, pessoal, ainda vou falar um pouco também sobre equidade. Eu acho que vocês já ouviram falar em igualdade e equidade. Igualdade significa o quê? Significa tratar todos iguais, tá certo? E o conceito de equidade, só um minuto aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Equidade significa o quê, pessoal? A equidade, ela significa a gente proporcionar mais a quem precisa mais, tá certo? Ok? Se você já tiver uma certa condição, você não precisa de tantas coisas, mas, por exemplo, quem precisa de mais coisas, na equidade, a gente proporciona mais coisas aos mais necessitados, tá certo? A gente tenta equilibrar uma balança, tá certo? Ok? De modo geral, a gente tenta dar mais aos mais necessitados, tá bom? Tentando manter um certo equilíbrio. Isso aqui a gente pode ver bem, tem uma chargezinha, pessoal, lá na internet, que você pega 3 pessoas de tamanhos diferentes, certo? Um alto, um médio e um baixo. Aí você vai e coloca um banco. Aí você coloca um banco, tá certo? Para ele ver no muro o jogo de futebol.
Quando você coloca um banco do mesmo tamanho, o que acontece? Aquela pessoa menor, ela não consegue ver. O do meio, ele consegue ver com muita dificuldade. E o maior, ele consegue ver, tá certo? Na equidade, como a gente mexesse nesses batentes. Ao invés de eu fazer um batente todo igual, eu faço o quê? Eu faço um batente diferente. Nesse meu batente diferente, acontece o quê? A pessoa menor, ou seja, que vai precisar mais, eu coloco com ele um batente um pouco maior para que ele consiga visualizar o outro lado do muro, tá certo? O intermediário eu coloco um pouquinho maior para que ele também consiga visualizar. E a pessoa maior, eu posso colocar o que ela no batente menor, que ela já consegue visualizar do outro lado de muro a partida de futebol. Tá bom? Beleza? Então, digamos, isso seria a equidade. Quem usa o SUS? Todos, né? A gente sabe que todos usamos o SUS. A gente usa, geralmente em sala, pergunta a vocês, a gente usa o SUS na parte de vacinação, na parte do pré-natal, certo? Campanha de vacinação, campanha de pré-natal, as consultas, oculistas, operação, tudo envolve o SUS, tá certo? Ok? Se você precisar de um médico, você vai ao SUS. Se você precisar de um dentista, você vai ao SUS. De um assistente social, de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, tudo você pode recorrer ao SUS, tá certo? Às vezes você pode até ter que esperar um pouco, devido à demanda, que é bastante grande, mas você vai ter, tá bom? Aqui todos sem exceção, pessoal. Aqui a gente pode observar, ó, a gente cita os casos aqui, ó, na campanha de vacinação, fiscalização, vigilância sanitária, tá certo? Na fiscalização da água para o consumo e da rede de abastecimento, para saber se a água está apropriada, tá certo? Para o consumo também. O próprio SAMU, que a gente sabe que o SAMU, a parte de emergência, né? O pronto atendimento, né? Em caso de acidente, em hospitais públicos, né? A gente se lembra do HGF, né? Do JF, né? De emergência, a gente tem, se for trauma, JF, tá certo? A gente lembra das UPAs, as unidades de pronto atendimento, e a gente lembra também dos postos de saúde, né? Que eu vou até corrigir, porque a minha esposa também trabalha lá, então eu vou corrigir, não se chama mais posto de saúde, a gente conhece o popular como posto de saúde, mas a nomenclatura mudou. Ela hoje em dia ela se enquadra como UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, que é um antigo posto de saúde que a gente tinha o costume de ir antigamente, tá bom? Certo? O tratamento do câncer, tá certo? O tratamento do câncer financiado pelo SUS, tanto câncer como doenças de elevado custo também, o tratamento da AIDS e 90% de transplantes também, eles acontecem no SUS, tá bom? Ok? O Hospital do Coração em Fortaleza, a gente sabe que ele é um dos principais para transplante de coração, beleza? A diferença entre saúde pública e saúde coletiva. Bem, a requer do profissional, na saúde pública, requer do profissional uma atitude que vai além de uma observação, diagnóstico e prescrição do tratamento da paciente, certo? Como indivíduo isolado. Já na saúde coletiva, ela cabe ao profissional de saúde coletiva analisar o processo de saúde e doença. Então, ela avalia como um todo, de uma dada coletividade, considerando-se o contexto social e histórico determinado em que ele se insere, tá certo? Então, ele vê ele como um todo. Por exemplo, ele vê um indivíduo, certo? Mas ele vê, por exemplo, aonde ele mora, a sua comunidade, as pessoas a qual ele mora, ele vê o geral, o trabalho do indivíduo, tá certo? Ele vê do geral como um todo. E como era antes na Constituição? Bem, antes da Constituição a gente tinha o INPS. O INPS acontecia o quê? Você só tinha direito ao SUS, desculpa, você só tinha direito à saúde se você pagasse, se fosse um trabalhador de carteira assinada, tá certo? Então, no passado, você tinha que ter a carteira assinada para poder ser atendido. Hoje mudou, hoje é universal. Qualquer pessoa que precise do SUS só é recorrer à unidade básica de saúde ou uma UPA, um hospital público, que ele vai ser atendido. Claro, pode ocorrer um pouco de espera, mas ele vai ser atendido, tá certo? Começou na década de 70, certo? Os inícios das reformas sanitárias, tá certo? Em 1974, pessoal, a gente tinha o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica Previdenciária, aqui englobou tudo num só, certo? E o sistema de saúde, eles eram ligados à Previdência Social. Eu vou mandar um vídeo para vocês, vocês lerem também, que a Previdência Social,
era sempre depositado assim, um valor fixo. E esse valor fixo, às vezes, utilizava esse valor para construir outras coisas. Emprestava-se a juros bastante baixo, então isso levou à crise da Previdência. E linkaram, né? A Previdência juntamente com a saúde. Hoje não é para ser, era para ser valores distintos, certo? Bem, a maior parte dos atendimentos era ligada à iniciativa privada. Mas afinal, pessoal, o que é o SUS e o que diz a lei e como ele funciona? Bem, segundo o artigo 2, a saúde é um direito fundamental do ser humano, certo? É um artigo fundamental. Ó, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Já é? O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução dos riscos das doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal, ou seja, para todos, né, igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ainda no artigo 3, pessoal, ela fala o quê? Que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes entre outros, a alimentação, a moradia, né, o saneamento básico, né? A gente sabe que, infelizmente, no interior, devido a não ter o saneamento básico, acaba se proliferando diversas doenças devido a isso, certo? O meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, saúde, o acesso aos bens e serviços. No artigo 4, ele já fala o quê? Que o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos ou instituições públicas, seja ela federal, estadual, municipal, certo? A administração direta ou indireta e da fundações mantidas pelo poder público, Constituição, constitui o nosso Sistema Único de Saúde, tá bom? Os princípios diretrizes do SUS. Aqui a gente tem alguns princípios diretrizes do SUS, tá bom? Que o primeiro deles seria o que? A universalidade, ou seja, qualquer pessoa, qualquer brasileiro ou até estrangeiro pode ser tratado pelo SUS, só é ele e a unidade básica que ele vai ser atendido, unidade básica ou o hospital ele vai ser atendido, não é? Diferente dos Estados Unidos, né, que o pessoal tanto gosta de vangloriar, Estados Unidos, isso e aquilo, mas lá não. Lá você só vai ter saúde se você pagar o seu seguro-saúde. Lá existem diversos níveis de seguro-saúde, tá certo? O menor, mais barato, que abrange menos coisas, até o mais caro, que abrange mais coisas. Mas se você não tiver o seguro-saúde, infelizmente você não vai ter a saúde, tá bom? De forma alguma. Tá bom? Então vamos lá. Direito à integralidade da assistência, tá certo? Entendida como conjunto de articulado e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, certo? Prevenção da autonomia das pessoas, a defesa de sua integralidade física e moral, uma igualdade à assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios a qualquer espécie. Ainda temos também direito à informação, certo? Direito à informação a gente lembra bastante das campanhas publicitárias, certo? As diversas campanhas publicitárias que o SUS tem, a divulgação e informação quanto ao potencial de serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário, a utilização de epidemiologia, bem, a gente vai trabalhar com a parte de epidemiologia, parte envolvendo alguns cálculos, tá certo? Na nossa segunda etapa. Para o estabelecimento de prioridades e alocação de recursos e a orientação programáticas. Epidemiologia, vamos lá. Eu acho que eu vou dar aula também para vocês sobre vacina, falando um pouco. Bem, a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, certo? E que a gente espera o quanto antes que a vacina surja, tá certo? E para que essa vacina surja, a gente tenha um efeito melhor possível, a gente não pode simplesmente pegar a vacina, vou sair distribuindo para todo mundo a vacina. Porque a gente sabe que nossos recursos são limitados, tá bom? Então, se eu fizer isso, meus recursos vão acabar. Então, eu vou ter que estudar e ver qual vão ser as minhas prioridades em relação à vacina. E esse estudo da saúde, a gente envolve o que? A epidemiologia, tá bom?
Então, a epidemiologia, ela estuda a doença e como ela se comporta. Essa doença a gente pode ver que ela geralmente ela não dá em pessoas mais novas, certo? Principalmente crianças. Crianças, geralmente, ela dá de uma forma mais branda. Pode ter um caso ou outro que seja um caso mais grave, mas geralmente ela dá o caso mais grave em pessoas mais velhas. Então, o que vai ser feito? Primeiramente, a tendência é que ocorra, primeiramente, as pessoas de idade avançada vão se vacinar primeiramente, tá certo? Ok? Profissionais de saúde, porque tem essa exposição direta, tá certo? Eu sei que vocês não vão gostar, mas é verdade também. Vai ser também a comunidade carcerária. Por que comunidade carcerária? E a comunidade carcerária, pessoal, elas vivem infelizmente, devido à superlotação, elas vivem nas piores condições possíveis. Então, a proliferação de doenças no sistema carcerário é muito grande. Aí você vai dizer, professor, não tem nada a ver comigo. Se o preso morrer, o problema é dele. Não, não é bem assim, pessoal. O que acontece? A gente sabe que a comunidade carcerária existe as visitas. E nas visitas acontece o quê? Essa grande proliferação das doenças da comunidade carcerária, as visitas pode fazer o quê? Ao visita entrar e ao sair, ela pode pegar a doença e levar de dentro para fora, tá certo? E fora vai o quê? Ela vai disseminar. Então, devido às condições, péssimas condições da comunidade carcerária, os presos no Brasil, há necessidade de se vacinar também a comunidade toda carcerária, tá certo? Para diminuir a disseminação das doenças, principalmente o coronavírus, tuberculose, entre outras doenças, tá legal? Profissionais de saúde, educação. Por que as escolas não voltaram? Por que a gente mesmo não voltou, pessoal? Diversas classes voltaram, mas a gente não voltou. Por quê? Porque a gente sabe que vai o quê? Vai ocorrer uma agregação de gente, tanto nas escolas como nas universidades, diversos tipos de escolas, seja a educação primária, na básica, na infantil, ensino médio fundamental, ou superior, vai ter uma grande quantidade de pessoas, tá certo? Então, essa grande quantidade de pessoas pode proliferar mais ainda o vírus, tá bom? Então, por isso que não se teve. Mas quando tiver também, o profissional que tiver exposição a maior quantidade de pessoas também vai ter, por exemplo, os professores. Os professores têm exposição a grande quantidade de pessoas, não nesse momento que a gente está nesse trabalho remoto, né? Perdão. Mas no dia a dia comum, existe exposição a grande quantidade de pessoas, tá certo? Então, os professores também, eles se enquadram, não no primeiro, mas, se não me engano, no segundo ou no terceiro faixa etária das pessoas que vão se vacinar, tá legal? E, posteriormente, depois que a gente vacinar todas as pessoas, tende a vacinar a população como um todo, tá certo? Pelo menos a grande maioria, beleza? Vamos voltar aqui, ó. Voltar ao SUS, né? Só um minuto, vamos voltar aqui os princípios e diretrizes do SUS. A participação da comunidade, a necessidade da comunidade local para determinar algumas ações, comunidade local, a comunidade estadual e ao nível federal também. A comunidade é muito importante nas políticas, certo? O caminho ao qual essa política ela vai tomar, tá certo? Participação da comunidade, né? A descentralização política administrativa com direção única em cada fase do estado, tá certo? Por exemplo, lá na Amazônia a gente tem casos de malária, que aqui no Ceará a gente não tem casos de malária. Então, tem que ocorrer uma descentralização, certo? Onde lá eles vão trabalhar na malária de um formato mais forte do que a gente aqui no Ceará, que a gente não tem casos de malária, tá certo? Tá bom? Então, a descentralização administrativa em direção única em cada esfera de governo, certo? Uma ênfase a descentralização de serviços para os municípios, tá certo? A regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Vamos voltar aqui também ao coronavírus. O que acontece? Aqui no Ceará, nós fomos um dos primeiros a ter casos de coronavírus, tá certo? Então, a nossa política aqui, ela teve que envolver leitos, teve que envolver hospitais de campanha, tem que envolver muita coisa. Você vai dizer, professor, teve superfaturação, teve um bocado de coisa. Pessoal, não vou dizer que não teve, não vou afirmar nada, tá certo? Não sou eu para julgar nada em relação a isso aí, não. Mas é o seguinte, era necessário você ter hospital de campanha, é necessário ter as coisas. Se houve desvio, houve outras coisas aí, isso aí deixa a justiça tomar conta, tá certo? Não vou ficar a cargo de fazer isso, não. O importante era se tratar a maior quantidade de pessoas o suficiente e seja feito como se for. Precisava comprar respirador, se comprou, precisou fazer hospital de campanha, se fez, tá certo? Hoje a gente
Não está o ideal, mas a gente está melhorando, a gente está se estabilizando e vai diminuindo um pouco, certo? Principalmente em Fortaleza. Paracuru também, ele vai tender a se estabilizar um pouco mais, tá bom? Por exemplo, a gente observa que dentro do estado, diversos níveis, a gente está em diversos níveis diferentes, né? Fortaleza está na fase 3 indo para 4, né? Sobral estava na fase 1, por exemplo, eu fui visitar minha avó semana passada, e Sobral estava na fase 1, então a situação já é bem diferente. Então, os recursos que estavam aplicados em Fortaleza, né, o Estado pode agora alocar um pouco mais em Sobral, tá certo? Depois em Juazeiro também, e depois outras regiões, Paracuru, aonde for preciso, tá certo? De acordo com a necessidade, tá joia? É isso característico a ênfase da descentralização de serviços para os municípios e a regionalização e hierarquização, né, das redes de serviços do Estado, ou seja, o Estado decide aonde ele tem que investir, tá joia? Ainda tem mais aqui, ó, a integralização em níveis executivos da ação de saúde, meio ambiente, saneamento básico, né? A conjunção dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais, humanos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, tá certo? A capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência, não é? A organização, estamos aqui, ó. A organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos, certo? Por exemplo, o Estado e o município, eles sobressair sobre a mesma temática, tá certo? O ideal é que cada qual tome conta de uma parte, tá certo? Quando não, um pode até complementar, mas que não sombreie um e outro, tá certo? A organização de atendimento público específico, especializado para mulher, para vítima de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros atendimentos, campanhas psicológicas, cirurgias plásticas separadoras, entre outros, tá certo? Aqui, pessoal, é importante, pode até demarcar que eu cobro isso de vocês, tá certo? Nós temos aqui nossos 3 níveis de atenção em relação à saúde do SUS. Nós temos aqui o nosso nível primário, tá certo? O que são o nível primário? Lembra que eu comentei com vocês os postos de saúde antigamente, hoje a gente chama de UBS, né? São os postos de saúde, tá certo? Da organização do município, aqui, ó. A unidade básica de saúde da organização municipal são ações com foco no indivíduo e a comunidade em geral, certo? Antigamente chamado de posto de saúde. Aqui geralmente acontece aqui campanha de vacinação. Na campanha de vacinação, geralmente atendido aqui. Um acompanhamento terapêutico ocupacional pode ser acompanhado também no posto de saúde, tá certo? Um psicólogo também pode ser atendido no posto de saúde, tá certo? E aqui, pessoal, aqui no posto de saúde, nós temos também o que começou no Ceará. Nós temos os ACS. Vocês sabem o que é ACS? O ACS é o agente comunitário de saúde, que começou primeiro no Ceará, certo? O agente comunitário de saúde, ele é aquela pessoa do nível médio que ele visita as casas para saber da população como a população está. Por exemplo, se existe algum paciente idoso, se existe algum doente que está precisando do médico, ou do enfermeiro, do psicólogo, do assistente social, ou do educador físico, ou qualquer dessas profissões, tá certo? A gente sabe que o ACS ele é bastante importante, que ele é os olhos e os ouvidos da unidade básica de saúde, tá certo? Aqui a gente lembra também que a gente tem o PSF, tá certo? PSF, que é o Programa de Saúde da Família, que envolve o enfermeiro, o médico e o dentista, tá certo? Eles são o PSF, tá legal? Também tem dentista no posto de saúde. E nós temos também a unidade de apoio, certo? Que seria o quê? Seria o NASF, até minha esposa trabalha em um, que seria Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que são as outras as atividades também da saúde, que são o quê? É o psicólogo, é o assistente social, é o educador físico, é o nutricionista, é o terapeuta ocupacional, tá certo? Então, eles dão o apoio, eles têm as suas campanhas de saúde, eles dão o apoio ao PSF. Então, eles trabalham conjuntamente, juntamente com os ACS, para prestar uma melhor qualidade à saúde, tá certo? Da população, de modo geral. Nesse período que a gente está vendo a pandemia, a gente vê a importância, né, das UBSs, tá certo? Como nível de até testes, por exemplo. Nas UBS, hoje em dia, se faz teste. Se você está com suspeita de ter tido coronavírus, se você tem todas as características que foi avaliado por um médico, você pode fazer um teste se você tem ou não, tá certo? Se fosse nos Estados Unidos, a gente não poderia fazer isso.
Lá não tem recurso específico para isso. Aqui no Brasil a gente pode fazer, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, as unidades secundárias, tá certo? Que envolvem as UPAs, a unidade de pronto atendimento, os hospitais e outras unidades de atendimento especializado, de média complexidade, tá certo? Aqui a gente tem eu posso citar as UPAs de modo geral, e eu posso citar também o caso do HGF, perdão, o caso do perdão, deu um branco, do JF, tá certo? No caso do JF, a gente tem a questão de trauma. Se, por exemplo, se ocorrer algum acidente na estrada ou algo do tipo, a gente não leva o paciente para a unidade básica de saúde, a gente leva ele para a unidade de pronto atendimento ou para o hospital, certo? Na unidade básica de saúde, a gente trata outros casos. No caso, na unidade secundária, a gente trata um trauma, uma queda, tá certo? Que lá ele vai ter o raio-x, lá ele vai poder mobilizar, lá ele vai poder fazer alguma cirurgia. Por exemplo, eu tenho minha perna esquerda, eu levei um atropelamento, eu vim de bicicleta e fui atropelado por uma Kombi, tá certo? Então, quando eu fui atropelado por uma Kombi, eu tava de bicicleta, aí caí no chão, né? Como bateu, eu fui embora. Uma amiga minha, a Adriana, que outros amigos meus, eles pararam um carro que ia passando, tá certo? Parou, se meteu no meio do carro, parou literalmente o carro, e eu entrei no carro dessa pessoa, e ela pediu para me levar para o JF, tá certo? Então a pessoa me levou lá no JF, eu me lembro que eu fui só de bermuda pro JF, e chegando no JF, eu demorei um pouquinho a ser entendido. Aí eu me lembro que minha mãe chegou e brigou com todo mundo lá naquele negócio, e aí eu fui atendido. Tá, às vezes é necessário brigar um pouquinho, cara, faz parte. Aí ela brigou com todo mundo lá e eu fui atendido, certo? Então, graças a Deus não quebrou nada meu. E nessa minha perna esquerda, são 3 cicatrizes que eu tenho 150 pontos, que foram todos costurados lá. 2 das cicatrizes dava para ver o osso, tá bom? Então, isso eu fui atendido tudo no JF. E a gente tem também hospitais terciários, tá certo? Que no caso é o HGF. O HGF, Hospital do Coração, são hospitais mais especializados, tá certo? Que eles podem, o tratamento de câncer, pode ter leucemia e diversos outros tratamentos que você tem que buscar hospitais de alta complexidade, tá certo? Beleza? Então, os hospitais de alta complexidade, grande porte, né, são de alta complexidade e subsidiados na esfera privada ou do Estado. A gente também tem o Sara Kubitschek, né? O Sara Kubitschek, ele é um hospital terciário, tá bom? O HGF aqui, em alguns casos, ele pode se enquadrar em terciário. Em alguns casos, tá certo? Mas na grande maioria, escolhe secundário. Mas na grande maioria, ele é terciário, tá bom? A gestão do SUS e o orçamento público, tá certo? A participação complementar à iniciativa privada, ao serviço de saúde. Sabe que a iniciativa privada, ela tem uma fração dela que ela pode ser também usada pelo SUS, tá certo? Alguns pacientes do SUS, eles podem ir para iniciativa privada, não é? Aqui, pessoal, a gente tem a integração das esferas, né, como até foi falado anteriormente, federal, estadual e municipal. A cada esfera contribui com aproximadamente 12 a 15% de sua arrecadação, certo? A articulação intersetorial, os conselhos e as comissões, a previsão orçamentária obrigatória. São duas coisas no Brasil que o orçamento tem delimitado, que são o quê? A saúde, tá certo? E a educação. Nesses dois casos são delimitados esses valores, tá bom? São valores fixos. E o governo diversas vezes tenta mudar, mas não mudou. Graças a Deus até então não conseguiu mudar. Porque ele, deixa eu falar, pode falar governo, esquece. E aqui, pessoal, a gente tem quais são os problemas do SUS, né, em relação ao investimento, né? Infelizmente, a gente sabe que o investimento com conta-gotas, né? Se investe muito pouco no SUS, tá certo? Que essa chargezinha, né? Que a gente tem a demanda muito grande, né? Associado para o atendimento, foi o paciente número tal. Existem muitos pacientes e como o investimento no SUS ele é baixo, acaba ocorrendo essa demora maior. Que a gente tem nossos gastos com saúde, tá certo? Gastos da saúde, Canadá, França, Reino Unido e Brasil, tá certo? Observa-se que o gasto per capita por saúde,
no ano 2014, nós somos o quarto, certo? E os gastos públicos em saúde, tá certo? Nós éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós éramos o oitavo. Percebe que Estados Unidos nem aparece aqui, né? Porque lá, praticamente tudo privado. Tem mais duas áreas, né? Serviço público e serviços privados. Lamento informar que estamos sem anestesia. Você é o próximo, né? Isso lembra um pouco, infelizmente, né? Da falta de medicamentos, né? Para tratar as consequências do Covid. Infelizmente, não foi organizado e ocorreu a falta, né? Recente, mas parece que está voltando, graças a Deus. Meu Deus, que desgraça será pior. Aí outra aqui, né? Senhor, não fique nervoso, o equipamento de endoscopia está quebrado e o doutor está tentando filmar, vocês estão com o celular. Infelizmente, pessoal, não vou citar o nome do hospital, não, mas eu já fui ao hospital particular em Fortaleza para a pessoa me avaliar a garganta na emergência, que a pessoa quis me avaliar com um celular, luz no celular. Aí eu tive até que discutir com o cara, eu não fui atendido. Por causa disso aí, prefiro não ser atendido. E bem, pessoal, para finalizar nossa aula, para não ficar tão cansativo, o desafio da manutenção e aprimoramento do SUS. É uma questão que a gente tem sempre a melhorar. A gente sabe que não é ideal, mas diante do que a gente tem, a gente conseguiu grandes coisas mesmo. Eu garanto uma coisa: se não fosse o SUS, a quantidade de pessoas mortas no Brasil devido talvez ao Covid fosse bem maior mesmo. Que hoje, dia 2 de agosto, cerca de mais ou menos 92 mil, talvez a gente tivesse mais de 150 mil pessoas mortas, certo? Ou mais. Então, pessoal, a gente conclui hoje a aula, tá bom? Então, amanhã a gente continua na nossa revisão do nosso próximo conteúdo, beleza? Então, valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até amanhã, até a próxima aula.